Começou a gravar, Marcelo. Então, exatamente às 10h15, estamos iniciando mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, o nosso querido Concultura, que eu não me canso de falar, que eu amo esta sigla, Concultura. Então, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela presença de todos que já chegaram, dos que ainda chegarão, já que hoje é um sábado, né? Dia 1º de outubro de 2022, e aí a gente já vai passando a palavra para a Cíntia Peçanha, que é a nossa secretária executiva, fazer a chamada dos presentes, tá? E obrigado aí pelas presenças agora, já chegando aqui a Graziela Escocar, a Andréia Rocha já voltou, num outro dispositivo, né? Eu acho que estava no celular, foi para o computador, ou vice-versa. Então, Cíntia, com você a palavra para proceder a chamada. Ok, bom dia a todos. Vamos começar a nossa chamada, representando a cadeira de Artes Urbanas da Sociedade Civil, Antônio José do Rosário Toninho Chita. Está ausente, né? Artes Visuais, como suplente, Rossini do Rosário Reis. Ele já é titular, tá? Só para lembrar, ele já é titular agora. Isso. Audiovisual, Tiago Bravo Quintes. Suplente, Lívia da Conceição Oliveira Ribeiro. Titular Coletivos Culturais, Franciele Manhães. Suplente, Cristiane Ferreira da Silva. Presente. Cultura Popular, Paulo César Prazeres Moura. Pela dança, titular, Maurício Machado Areias. Presente. Suplência, Alcineia dos Santos Ricardo. Gestão Cultural, titular, Maria Cristina Torres Lima. Suplente, Alcebiades Leão. Instituições de Ensino Superior, titular, Aline dos Santos Portilho. Suplente, Gustavo Landim Sofiati. Titular Literatura, Ana Raquel. Música, titular, Luiz Felipe Coelho da Silva Gomes. Suplente, Marcelo Corrêa Pereira. Patrimônio Histórico, Marcelo Sampaio. Presente. Aldefran Lacerda, como suplente. Teatro, titular, Fabrício Simões. Presente. Suplente, Iara de Souza Lima. Agora, pelo Poder Executivo, titular, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Maria Auxiliadora Freitas de Souza. Suplente, Fernanda da Silva Campos. Pelo Sistema Municipal de Cultura, Ronaldo Henrique Barbosa Júnior. Presente. Suplente, Andréia de Cássia Sodré Cunha. Doutora Andréia. Presente. Biblioteca Municipal Nilo Peçanha, titular, Glória Jacinto de Souza. Suplente, Salvadora de Oliveira Cruz. Arquivo Público, titular, Rafaela Machado Ribeiro. Suplência, Larissa Manhães Ferreira. Pelo Teatro, Neucimar da Hora. Suplência, Pedro Paulo Silva Carneiro. Museus, titular, Graziela Escocar Ribeiro. Presente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Graziela. Suplente, Jonathan Abrão de Souza. Pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, titular, Eliana Carneiro. Presente. Suplente, Luciano Gonçalves Moreira. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, titular, Sandro Figueiredo Silva. E suplência, Vitor Hugo Ribeiro. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Anderson David Salles. Pela Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos,
Gilberto Firmino Coutinho Júnior. Pela Procuradoria-Geral do Município, titular Rodrigo Gentil. E suplente Andréia dos Santos Ferreira. Pela Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, titular Fábio Ribeiro. E suplente Alonsimar de Oliveira Peçanha. Pessoal, Cíntia. chegou mais alguém aí? Chegou. Chegou, Quero sim. que Quem? de novo aí, ó. Tá aqui. Aí, ó, temos, chama aí a Cristina Lima, chama a Aline Portilho e também o Paulo César Prazeres Moura, 3 da Conselheiros Civis que chegaram, que agora deram quórum mínimo, né? Até passamos do mínimo. Então, titular de Cultura Popular, Paulo César Prazeres Moura. Presente. Pela Gestão Cultural, titular Maria Cristina Torres Lima. Presente. Pela Instituição de Ensino Superior, titular Aline Portilho. Presente, bom dia. Bom dia. Mais alguém, gente? Chegou? Não, chegou não. Na minha conta aqui, deu 7 da sociedade civil, 3 do poder público, totalizando 10, quórum mínimo é 8, pelo menos 2 de cada segmento, então estamos com quórum quase metade, inclusive, quase metade dos nossos conselheiros presentes. Também temos aqui a convidada Cíntia Ribeiro, Carla Ribeiro, e queria pedir desculpas a André, que eu troquei o sobrenome da Andréia para Rocha, quando é Sodré. Então, mas já teve uma Andréia Rocha que, acho até que já teve uma conselheira chamada Andréia Rocha, ou ainda tem, pode ter certeza que foi uma falha meio justificável. Mas, perdão, Andréia, que é Andréia Sodré a presente. Bom, a nossa pauta para a reunião ordinária deste sábado, ela tem como primeiro assunto, na verdade, o reconvite que fizemos à Procuradoria do nosso município para que viesse aqui conversar conosco sobre algumas indagações e alguns questionamentos que tínhamos a respeito aí de algumas, vamos dizer, argumentações do próprio pessoal lá da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, dizendo que, às vezes, nós fazemos algumas propostas aqui, eles encaminham para lá e a Procuradoria diz que não pode. Então, a gente chamou, inclusive numa reunião que estava presente a Fernanda, acho que a Andréia também estava, e a gente fez um convite, depois fizemos um outro convite. Mas isso vai ser assunto para depois, não só porque não tem ninguém da Procuradoria aqui, mas também porque a Andréia Sodré solicitou que ela não está muito bem de saúde, e aí que o segundo assunto da pauta, que é exatamente sobre ela, que ela responde pelo setor jurídico da Fundação, a respeito dos editais, então ela já tinha pedido, antes da reunião começar, para que esse fosse o primeiro assunto. Então, mesmo se alguém da Procuradoria estivesse aqui, a gente faria essa mudança, mas estamos fazendo até que aconteceria isso, mesmo sem o pedido da Andréia. A gente deseja aí melhoras, seu pronto restabelecimento. Com a palavra, Andréia Sodré, do setor jurídico da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Bom dia a todos. Peço desculpa pela minha voz fanhosa e pela minha fisionomia, mas é porque eu fui acometida com uma inflamação de garganta em conjunto com uma gripe que me jogou na cama. Estou até deitada aqui, mas estou aqui para poder fazer alguns esclarecimentos em relação ao chamamento público, tanto do Teatro Trianon quanto do Teatro de Bolso. Eu vou iniciar pelo Teatro Trianon, onde nós recebemos, mais ou menos no início do mês de março, um pedido de impugnação do chamamento. Eu estou aqui com um ofício que eu encaminhei para a Procuradoria, datado na data de 3 de março de 2022, onde eu informo a Procuradoria esse pedido de impugnação e peço a eles um retorno. Tá? No mesmo ofício, eu informo a ele que foi feito algumas mudanças em relação ao chamamento, como, por exemplo, na cláusula 6.2, os tipos de contrato
onde nós acrescentamos ao final as palavras fins lucrativos. Também acrescentamos na cláusula 6.2.2, que trata de aluguel, a palavra fins lucrativos. E na cláusula 6.2.3, no final, a gente acrescentamos, bem como análise das demais modalidades de contrato, em conjunto com o documento probatório do proponente, demonstrando ou não a modalidade fins lucrativos. Informo a vocês que foi cobrado um retorno da Procuradoria sobre esse ofício, de número 0199 de 2002, como já dito, encaminhado para a Procuradoria no dia 3 de março. Ocorre que nós não tivemos o retorno, e numa reunião que tivemos há pouco tempo, eu levantei essa pauta com a Procuradoria, inclusive com o Dr. Boechat, procurador que trata desses trâmites lá na Procuradoria, e ele me disse que não houve o retorno da resposta, porque logo em seguida a Procuradoria foi intimada pelo Ministério Público do Inquérito Civil Público número 2022-006-08-950, onde o Ministério Público pedia alguns esclarecimentos sobre o edital, que foi motivado por um grupo, né, de representantes da sociedade civil, arguindo algumas coisas sobre o edital. Inclusive, eles pedem para que nós possamos esclarecer algumas coisas, até mesmo a empresa que ganhou o edital. Prontamente, a Procuradoria respondeu a eles, e, pelo fato de ter sido feitas essas ressalvas, e não houve mais nenhuma manifestação por parte da sociedade civil, e respondendo ao Ministério Público, a Procuradoria deu-se por satisfeito no sentido de responder, tá? Eu não sei o motivo deles não comparecerem, mas eu estou aqui com a resposta da Procuradoria, o ofício número 306, de 2022, que foi remetido para a primeira Promotoria de Justiça de Campos dos Goytacazes. Sobre o edital do Teatro de Bolso, foi feito o chamamento, enviado para vocês, várias reivindicações foram atendidas, e ele foi publicado. E causou-me até estranheza o fato de que a gente havia colocado os valores, tanto na modalidade aluguel, quanto na modalidade bilheteria, e o próprio Conselho majorou esses valores. Então, eu não estou entendendo qual o motivo dessa dúvida de vocês em relação ao edital de chamamento do Teatro de Bolso. Então, eu me coloco aqui à disposição de vocês para tentar, dentro das minhas possibilidades, responder às dúvidas. Perfeito, Andréia. Quanto ao convite que foi refeito à Procuradoria, daqui a pouco, depois até que você sair, já que você precisa se ausentar um pouco mais cedo, a gente vai tratar aqui no Conselho sobre isso. Porém, não precisava nem se inscrever, porque o Maurício acabou de se inscrever, eu ia passar a palavra, é claro que quem quiser também se manifestar, depois se inscreva lá, mas o primeiro que eu ia solicitar que pedisse a palavra, antes mesmo de ter se inscrito, como acabou de se inscrever, é o Maurício Areias, que foi uma das pessoas que mais tratou deste assunto dos editais aqui nas nossas reuniões do Concultura. Então, com a palavra, vamos lá, Maurício Areias, bom dia agora oficialmente. E, Cíntia, registra também a presença do conselheiro Gustavo Landim Sofiati, suplente da Câmara de Instituições de Ensino Superior. Ele acabou de chegar aqui também, tá bom? Já registrei aqui. Vamos lá, Maurício. Obrigado aí, Marcelo. Primeiro, queria dizer que é bom a gente conseguir ter esse espaço de conversa aqui, mas queria ressaltar também que os pedidos de impugnação que foram feitos direcionados ao chamamento ao Teatro Trianon, não tem ligação nenhuma com o chamamento do Teatro de Bolso.
Esse pedido foi feito, a entrada desse pedido foi feita no dia 14 de fevereiro, e após isso, eu mesmo já enviei para a FCJ por e-mail um pedido de resposta, ao qual foi respondido dizendo que teria sido mandado para a Procuradoria e estava aguardando retorno, e aí esse e-mail não me foi mais respondido com uma resposta vinda da Procuradoria, dizendo que eles tinham tomado alguma decisão, ou informando sobre isso, que a Andrea falou agora, sobre eles terem tido um outro processo e tal, mas eu acredito que a gente precisa de ter respostas de coisas diferentes para setores diferentes. Uma coisa foi a resposta deles lá para esse pedido do Ministério Público, outra coisa é a do pedido de impugnação, que são dois assuntos aí separados, vindo de pessoas diferentes, né? Mas, independente disso, a gente questionou, naquela época, o porquê das escolas de dança terem sido colocadas separadas das outras modalidades de artes, e aí a gente pediu para que isso fosse revisto, e aí a gente viu aqui nesse novo chamamento que isso foi revisto, só que ele foi revisto para o lado contrário. Ao invés de tirarem as escolas de dança do pagamento de aluguel, eles incluíram as de teatro, música e circo. Foi feito ao contrário do que a gente tinha pedido. E o outro pedido que a gente fez nesse pedido de impugnação foi a de transparência com relação às informações de quem poderia usar as modalidades de percentual, a transparência dos critérios para usar essas modalidades no edital, que ele não tinha, e ele continua a não ter. Não tem lá dizendo quem pode o quê e baseado em qual critério isso vai ser feito, vai ser analisado. Só diz que será analisado por uma comissão. Não diz essa comissão de onde é, e nem diz quais são os critérios que essa comissão vai usar. Esses foram os dois questionamentos que a gente fez lá no primeiro chamamento. E que nesse novo chamamento, ele ainda, né, o pedido, na verdade, continua sendo não respondido ou não aceito, o termo aí que vocês acharem melhor utilizar. E aí, assim, o que eu questiono e questionei na última reunião é que nós temos aqui na cidade 2 teatros públicos que são mantidos com verba pública, que têm, né, a priori, o interesse de fazer a cultura chegar a todos, fazedores de cultura e população em geral. E aí o que a gente vê acontecendo, e aí quem acompanha aí a página do teatro vai poder perceber, com esses valores que a gente vê aí de aluguel, né, com esse tipo de uso, a gente está vendo espetáculos que, por exemplo, teve aí os 2 reais. Quando a gente fala de ingressos a R$80, na outra reunião eu falei sobre essas contas, mas vou replicar aqui, a gente está falando de acesso à cultura para qual tipo para qual área da população, né? Porque se uma pessoa vai levar seu filho, vai ele, a esposa, ou o esposo e o filho, 3 pessoas, qual é a renda mínima para essa pessoa ter esse dinheiro para investir, né, para ir assistir um espetáculo? Então, para quem está sendo direcionado esses espetáculos? Eu sei que o teatro tem os seus gastos, mas existe uma verba pública para isso. Não precisa... E a quantidade de espetáculos poderia, inclusive, suprir isso, porque se a gente faz espetáculos por percentual de bilheteria, como a gente viu acontecer durante o ano, eu fui assistir espetáculos e vi que aqueles espetáculos só aconteceram porque era por percentual de bilheteria, as próprias pessoas que dirigiram os espetáculos falaram sobre isso no final, que falaram essa frase: agora nós estamos tendo acesso a trazer o espetáculo para o teatro. Então, essa frase foi dita por várias pessoas. Então, se eu tenho uma quantidade maior de espetáculos acontecendo, eu vou ter um retorno maior do percentual de bilheteria também. Então, ao invés de eu ter um espetáculo no sábado, um no outro sábado e um no outro sábado, eu posso ter um quinto, um sexto, um sábado e um domingo. Eu tenho 4 espetáculos no final de semana só. Por quê? Porque isso abre a possibilidade da pessoa que, né, ou daquele grupo, ou daquela escola, que não tem uma verba antecipada de 7 mil ou 12 mil para pagar um aluguel, consiga ter acesso ao teatro, e aí, com a bilheteria, é pago o percentual do teatro, e o artista consegue ter o seu ganho, né, o seu ganha-pão para continuar sendo artista.
Essa é a nosso grande questionamento. Independente de quem manda fazer, quem que aceita, não é isso que a gente está questionando. Isso a gente entende que é um processo burocrático que precisa acontecer. Só que quando a gente pede à Procuradoria, a gente já precisa pedir com esse olhar, de que eu quero um teatro que seja acessível a todo mundo, porque se eu tenho um teatro que eu faço por percentual de bilheteria, eu fiz um evento lá, em parceria com a Record, e o nosso ingresso foi R$20. Mas por quê? Porque é por percentual de bilheteria. Se eu tivesse que pagar 7 mil, 10 mil, o ingresso tem que subir. Porque quem que vai pagar essa conta? É quem vai assistir. Então, eu só consigo fazer por R$20 o ingresso. Por quê? Porque eu vou pagar um percentual de bilheteria e eu posso pagar isso depois do evento acontecer, e não antes. Esse é um dos grandes problemas. Então, a questão central, para mim, e para o que a gente pede, é isso. A gente quer ter acesso a usar o teatro. E esse acesso já está no próprio decreto de uso do teatro, que diz lá, artigo 2, inciso 4, de acordo com a FCJ, pode ser trocado por 15% de bilheteria para eventos culturais. Então, por que o chamamento não pode estar alinhado com isso? Se é um evento cultural, 15% de bilheteria. Ponto, está lá no decreto. Não precisa pedir nem a ninguém, já está lá. Está no decreto. Artigo 2, inciso 4, é só olhar. Então é isso. Perfeito, Andréia, por favor. Bom, eu quero dizer que em relação à comissão que analisa a modalidade bilheteria ou aluguel, a comissão é da própria FCJ, uma vez que a Fundação Cultural é uma autarquia indireta e que ela tem as suas prerrogativas e as suas discricionariedades. Em segundo lugar, dizer que todos os proponentes que procuraram a FCJ até a data de ontem, não vou falar hoje, porque hoje o teatro não está funcionando administrativamente, não deixou de fazer os seus espetáculos, quer seja pela modalidade bilheteria, quer seja pela modalidade aluguel. E um dos primeiros critérios que a FCJ utiliza para poder chegar à conclusão de qual seria a modalidade é justamente o critério financeiro. Financeiro principalmente por parte do proponente, tá? Se o proponente tem condições de colocar uma plateia para um espetáculo, quer seja de dança, de teatro, ou qualquer outro tipo de modalidade, ele sim vai ter com a possibilidade de fazer. O que eu quero deixar claro aqui é que em momento nenhum dos proponentes que procuraram pela FCJ no sentido de alocar o Teatro Trianon ficou sem ter a sua pretensão atendida. E quando eu disse do chamamento do teatro de bolso, é porque a própria pauta que foi colocada no grupo está falando aqui, reconvite para a Procuradoria-Geral, Subprocuradoria, sobre esclarecimentos propostos pelo Concultura a respeito dos editais do chamamento do teatro de bolso e do Teatro Trianon. Por isso que eu citei o teatro aqui, tá? O próprio Maurício aí disse que foi feito em conjunto com a Record, salvo engano, um espetáculo onde foi feito pela modalidade bilheteria, tá? Então, assim, em momento algum por parte da FCJ, tolir a apresentação dos fazedores de cultura no nosso teatro. No nosso, quando eu falo nosso, é de todos nós, seja pela modalidade bilheteria ou seja pela modalidade aluguel. Claro que dentro da discricionariedade e dentro das normas jurídicas e administrativas que a própria Procuradoria e o TCE nos impõem. Quero deixar também mais uma vez claro aqui que tudo nosso está sendo pautado dentro da mais clareza possível, de forma explícita, mas deixar uma ressalva de que quem está à frente disso tudo é a presidente Maria Auxiliadora e que responde com o seu CPF. Então, assim, é muito fácil a gente querer que as coisas aconteçam, só que a gente tem que levar em consideração que a pessoa responsável que está com o seu CPF em voga
para responder, quer seja no Tribunal de Contas da União, quer seja no Tribunal de Contas do Estado, e que prima por uma gestão de qualidade, buscando diálogo com a sociedade civil, com o poder público, é a presidente auxiliadora. E a minha função aqui dentro da Fundação Cultural é justamente isso, blindar tanto a Fundação quanto a presidente, para que ela, futuramente não haja nenhum imbróglio, tanto jurídico quanto administrativo. Mas, mais uma vez, ratificando que, em momento algum, nós estamos tentando coibir a participação de qualquer que seja fazedor de cultura lá dentro do teatro. Tá? Inclusive, a gente responde ao Ministério Público exatamente nesse sentido. O Inquérito Civil Público está sob o número 2022-0060-8950, e é uma coisa que está ao alcance de todo mundo, é só vocês entrarem lá no site do Ministério Público, e a gente deixa bem claro que o chamamento não se trata de edital, porque, inclusive, a denúncia, entre aspas, que foi feita no Ministério Público, fala sobre edital, e o Ministério Público pergunta qual foi a empresa ganhadora da licitação. Então, houve aí um ledo engano quando foi feito essa denúncia ao Ministério Público. Mas nós já esclarecemos ao parquê, e quanto, Maurício, a Procuradoria não ter respondido a vocês, infelizmente isso não é da minha alçada, né? Gostaria muito que a Procuradoria estivesse presente aqui para poder esclarecer. Só que vale lembrar que o órgão da Procuradoria, ele é responsável por todas as outras pastas. Só de processos administrativos são mais de 17 mil, sem contar os processos judiciais. Isso não quer dizer que a Procuradoria não possa enviar algum representante para poder sanar essas dúvidas de vocês, né? Eu me coloco à disposição, quer seja por aqui, quer seja pessoalmente, para estar atendendo a todos vocês, na forma e na maneira como a gente tem trabalhado ultimamente, e dizer que, em relação ao Teatro Trianon, vocês, qualquer um fazedor de cultura, preenchendo o anexo, tendo o dia disponível para o espetáculo, não vai ser por falta de bilheteria ou do aluguel, o espetáculo de vocês não vai acontecer. Andréa, tem duas pessoas inscritas já aqui, que com Pois não. certeza querem conversar com você. E quanto à Procuradoria, a gente vai falar isso só depois mesmo, que esse assunto é um outro assunto, até porque a Procuradoria tem duas cadeiras aqui. Inclusive, tem duas cadeiras aqui, que são conselheiro titular e suplente, mas aí é uma outra história para daqui a pouco. Inscrita, minha querida vice-presidente, conselheira titular da Câmara de Instituições de Ensino Superior, Aline Portillo. Oi, pessoal. Vou tentar abrir a câmera, mas acho que não vai dar, porque eu tô com... não vai dar, não. Tem um foco de luz bem atrás de mim aqui, vai ofuscar o olho de vocês aí. Olha só, eu primeiro queria me pedir desculpas por não estar acompanhando esse assunto mais de perto, né? Porque eu realmente não estou conseguindo acompanhar com aquele detalhe, né? Pensar sobre isso de uma forma mais aprofundada, né? Ao longo dos dias fora das reuniões. Mas eu resolvi me inscrever para falar, e desculpem se eu fosse repetitiva, enfim, mas eu queria muito falar sobre isso. Sobre um ponto muito específico, que é o trabalho dessa comissão que a Andréa citou, que avalia os casos do pedido de uso pela porcentagem, né, de bilheteria. Eu não consigo entender, Andréa, eu gostaria de ter uma resposta sua mais clara, assim, mais... Explique para alguém que realmente não está conseguindo entender o beabá. Por que é que essa comissão não pode estabelecer critérios escritos num papel que sejam objetivos e para todos, e que fiquem públicos para todos nós?
Porque quando você fala para nós assim, desculpa se eu tô te deixando, tô sendo enfadonha, né? Desculpa, mas eu acho que quando a gente tem uma dúvida, a gente precisa falar. Porque é o seguinte, a gente quando trabalha com administração pública, você deve saber melhor do que eu, não adianta você dizer assim, olha, nós somos justos. Olha, eu não deixei de ceder o teatro para ninguém. Isso tem que estar dito no papel. Quando a gente diz isso verbalmente, na administração pública, não tem muito valor, sabe? Então, eu fico muito me questionando assim, qual a dificuldade, qual o problema disso serem critérios objetivamente detalhados no papel. E no dia que chegar um grupo que a comissão imaginar que não faça jus, como que ela vai se respaldar? Você fala da auxiliadora responder com o próprio CPF, a gente sabe muito bem como é isso, né, na administração pública também, mas a gente também sabe como existem instrumentos para, inclusive, respaldar isso. E essa transparência, essa publicidade dos critérios é uma forma de, inclusive, respaldar as decisões que possam impactar no CPF da auxiliadora, como você colocou. Então, a minha dúvida é muito específica. Qual o impedimento desses critérios serem estabelecidos em um papel que todos possam conferir e que sejam os mesmos para todos, que não vão ser aplicados igualmente a todos, porque para cada caso, né, uma aplicação, mas que sejam visíveis para todos. Maravilha, Aline. Para otimizar tempo e também deixar a Andréia, que não está perfeitamente em condições de saúde, menos tempo aqui. Maurício, por favor, aí, André, se possível, anota aí o questionamento da Aline, agora vai ter a segunda fala do Maurício e responda os dois depois. Maurício. O meu questionamento também vai de encontro ao que a Aline acabou de falar, vou corroborar com o que ela falou, de como a Andréia citou aí, que eles usam o critério, né, do poder aquisitivo, do poder financeiro daquele local. Então, por que isso não está escrito lá? Isso precisa estar escrito, porque quando a gente vai submeter o nosso projeto, o nosso trabalho para alguma coisa, a gente precisa saber quais são os critérios, porque isso pode modificar o jeito que a gente escreve o projeto. Para a gente que trabalha assim, com o projeto, a gente sabe que isso funciona dessa maneira. Vou dar um exemplo. De acordo com o edital que você vai participar, você reescreve o seu trabalho e coloca produtos culturais diferenciados. Então, quando a gente tem o critério que vai ser avaliado, a gente já sabe aonde a gente vai querer chamar mais atenção ou não para aquele trabalho. Uma outra coisa é que quando a Andréia falou sobre todo mundo tem o acesso, né, que não é por causa disso que uma pessoa vai deixar de ter acesso, eu deixei de ter acesso. Eu estive com a Andréia e eu pedi para usar o teatro por percentual, conversamos pelo WhatsApp, conversamos pessoalmente e foi me dado a resposta que só poderia ser por aluguel. Isso é um caso meu. Eu nunca trouxe ele aqui para a gente discutir, mas como vou me dar como exemplo, porque isso aconteceu comigo e aconteceu sim. Eu pedi para usar o teatro por percentual de bilheteria, falei sobre esse mesmo artigo 2, inciso 4, e eu não fui atendido. O meu espetáculo aconteceu num outro teatro, onde o aluguel foi R$500, que é diferente de pagar 7 mil, e o espetáculo aconteceu, mas não foi com apoio. E não consegui. Então, por isso que a gente precisa ter os critérios para eu saber por que eu não consegui e o outro conseguiu. Por que quando foi eu que pedi, não foi percentual de bilheteria, mas quando a Record pediu, foi. Qual é o critério? Eles são mais ricos do que eu. Então, o critério, se estivesse escrito, eu não teria nem o que dizer, mas não está escrito. Então, por que para mim, para a companhia que eu dirijo, eu não posso usar por 15% de bilheteria, como foi lá o pedido que eu me baseei no decreto de uso, e aí, quando a Record pede, ele pode. Quando outra pessoa pede, pode. Por quê? Porque os critérios não estão claros. Então, eu sou um desses casos que não usou o teatro porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. E eu conheço várias outras pessoas que nem vão até o teatro, porque quando sabem que tem que pagar aluguel, eles falam, não, isso aí não dá para usar. Já teve aqui nesse conselho, em reuniões anteriores, por exemplo, outros diretores de escolas de dança que falaram, eu nunca fiz um espetáculo no Trianon porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Assim como esse ano a Eluana fez, porque tinha condições de ser percentual de bilheteria, porque se não tivesse, ela não iria fazer. É disso que a gente está falando, dar acesso ao teatro a todos os fazedores.
A FCJ tem que ter os seus critérios, é claro, mas eles precisam estar explícitos para a gente saber quais são eles, e a gente não pode ficar essa mercê de quando é um pode, quando é outro não pode. É sobre isso que eu estou falando. Perfeito, Andréia, Aline, depois Maurício. Bom, vamos lá. Em relação ao que você está falando, que está fazendo essa comparação da Record e você. Como eu disse, um dos primeiros critérios que a gente olha é o critério financeiro, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, e é uma mão de via dupla. Porque quando você fala que a fundação ela recebe verbas para poder fazer a manutenção do teatro, enfim, quero deixar novamente claro que a fundação é uma autarquia indireta e que ela mantém, né, a manutenção do teatro através desses valores que ela aufere. Muito de forma de exceção, acontecem algumas emendas, como houve a emenda para o concerto da Caixa Cênica do teatro, como a gente conseguiu algumas emendas através do deputado Áureo Ribeiro para poder consertar os telhados, mas aquela manutenção do dia a dia é carpete, é poltrona, é cordas de sisal, isso tudo é feito através desse valor que a fundação arrecada através da locação dos seus equipamentos. E quando eu falo locação dos seus equipamentos, eu estou falando Teatro Trianon e Teatro de Bolso, porque os outros equipamentos não têm essa forma de auferir receitas. Em relação, Maurício, ao seu caso propriamente dito, foi feito esse pedido logo no início, e a gente ainda estava tentando achar uma saída para poder fazer a coisa da forma como ficaria melhor para vocês e melhor para o teatro também. Porque não adianta o pessoal do teatro, a administração, o jurídico, o financeiro, deixar as coisas acontecerem e no futuro próximo a gente não ter o equipamento público para oferecer para vocês com a qualidade que a gente vem buscando, tá? Então, houve sim essa negativa quando você pediu, e eu lembro que você ainda fez uma comparação, porque o Easy Senza, ele consegue pagar um aluguel, ele consegue encher aqui, e não foi concedido a você, à época, a modalidade bilheteria. Lembro depois, logo após, teve uma programação da própria FCJ, onde você foi convidado pela Kátia Macabu, salvo engano, para poder fazer a apresentação do seu número, era uma coisa aberta ao público, e acho que você não aceitou à época. Eu não sei se foi a UFDP, alguma programação dentro da fundação. Então, a gente está tentando buscar uma maneira mais plausível para poder atender vocês, mas sem deixar de olhar também o lado dos equipamentos culturais, porque, querendo ou não, eles têm que ser mantidos, para que a gente possa oferecer para os fazedores de cultura equipamentos que tenham condições de abrigar e suportar tanto o espetáculo de vocês quanto a plateia. Volto a dizer que esses critérios é discricionariedade e prerrogativa da fundação e da presidente. E me comprometo que a partir de agora, tá? A gente coloca até isso no papel, eu posso pedir para publicar pela 18ª vez esse chamamento público, porque o chamamento público, dentro da discricionariedade da fundação e da administração pública, é de prerrogativa da presidência da fundação, bem como um decreto que é feito pelo prefeito. Então, a gente não tem a obrigação de ficar levando isso para os conselhos. A gente faz isso porque a presidente auxiliadora quer fazer uma gestão com diálogo e com transparência. Só que, sempre quando a gente coloca o chamamento para vocês, há questões que podem ser atendidas e há questões que não podem ser atendidas. A Aline Portilho mesmo, ela fez alguns
algumas observações no chamamento do próprio Teatro Trianon, e depois mandou uma mensagem falando que tinham confundido, que ela fez uma confusão em relação aos valores, e volto a dizer, aquilo que me deixou surpresa, porque os valores que a gente colocou, tanto na porcentagem da bilheteria, quanto na modalidade aluguel, vocês do Conselho chegaram nas reivindicações a majorar isso. Então, assim, a gente fica sem saber o que fazer para poder atender, né? E é difícil a gente conseguir agradar todo mundo, vocês há de convir isso, né? Tá, então, Deixa do Thiago eu falar Engels... bem Cara, um pouquinho só, rapidinho antes do sobre o Thiago... caso, É isso o que eu ia caso da falar. Cátia. Antes do Thiago Engels, que se inscreveu, para a gente poder ter a contra-resposta do Maurício. Maurício, e a Aline também, se quiser, depois do Maurício, pode se referir a Andréia. Já que você citou esse caso, que para mim eu deixei ele lá para trás, justamente pelo que eu conversei com a Cátia, então já que você abriu, eu vou abrir aqui para todo mundo saber sobre isso. A Cátia me chamou lá para fazer essa oferta de ter o teatro num dia antes do que eu havia pedido a ela, porque o teatro estava fechado esses 2 dias, ou seja, tinha data para agenda, mas o teatro não queria, né? Não é o teatro, mas não foi cedido para mim por percentual de bilheteria, foi melhor ficar fechado, e olha que vocês precisam do dinheiro para fazer tudo isso, mas foi melhor ficar fechado do que permitir que a gente usasse por percentual de bilheteria. E aí, quando eu comecei a brigar com relação a isso, a Cátia me chamou lá, e aí eu disse para ela, eu falei, Cátia, eu não vou aceitar o seu convite agora, eu te agradeço muito, mas vai parecer que isso aí está sendo um cala-boca para mim. Isso vai parecer que você está falando isso aí para mim, você está me convidando para poder eu parar de brigar desse assunto. Então, numa questão minha, moral, eu não vou aceitar o seu convite. Num outro momento, a gente pode até fazer algum trabalho juntos, vai ser ótimo. A companhia já dançou várias vezes como convidado no aniversário do teatro, em várias ocasiões, mas desta vez eu vou te dar essa negativa, porque vai parecer ruim para você, e não só para mim. Vai parecer ruim para você, que você está me chamando porque eu briguei e eu queria usar. E aí, como não estão permitindo eu usar dessa maneira, você vai me dar esse, né, cala a boca. E aí, foi exatamente essa a explicação que eu dei para ela. Agradeci e dispensei o convite nesse sentido. Então, é bom que isso fique claro. E com relação aos critérios, é isso, Andréia. O que a gente quer é isso. Critérios claros, escritos. Isso vai fazer. E com relação ao atendimento, o que a gente está pedindo é sempre a mesma coisa. Permitam que eventos culturais sejam por percentual de bilheteria. Nosso assunto encerra agora. Aline Portilho. Bom, eu acho que a Andréia misturou assuntos diferentes, então pedi a palavra, desculpa alongar essa discussão para além do que ela talvez precisasse, mas quando você chama assuntos diferentes, aí a gente precisa ficar esclarecendo, né? Um assunto diferente disso, relacionado, mas outra coisa, foi o debate que nós fizemos com relação ao chamamento do teatro de bolso. Fizemos uma boa discussão, levantamos uma série de possibilidades, eu sistematizei uma série de contribuições, enviei à fundação e eu percebi no processo que tinha feito um entendimento errado, que não tem absolutamente nada a ver com o que foi enviado ou alterava em nada do que a gente tinha debatido. Eu fui assumir para auxiliadora, porque eu acho que isso é uma questão de nobreza, são coisas assim de antigamente que eu aprendi em casa e eu levo. Se eu erro, eu assumo. Se alguém me mostra uma coisa que está equivocada e eu percebo que está equivocada, eu assumo. Eu não tenho problemas com isso, não preciso ficar aqui montando uma personagem que nunca erra e que é vítima da participação social. Eu acho participação social uma coisa muito boa. Então, eu fui falar para a auxiliadora, eu fiz um entendimento errado. Eu não entendi que a questão da porcentagem de bilheteria poderia expandir-se para eventos privados. E eu coloquei isso aqui, coloquei isso com várias pessoas. Eu acho equivocado expandir a sessão por percentual de bilheteria para eventos que sejam privados, tanto que a gente ficou debatendo aqui. Tem que ser ingresso vendido na bilheteria do teatro. Aí eu percebi que uma série de discussões que a gente teve
foram frutos desse meu equívoco. Eu não estava percebendo que as pessoas estavam defendendo justamente o que eu defenderia também. Evento privado não pode ser feito por porcentagem de bilheteria. Então, foi exclusivamente isso que eu falei com a auxiliadora, que sequer me respondeu, acho que mandou um ok, tudo bem, uma pessoa muito ocupada. Eu só fiz questão de esclarecer isso para ela, para o Marcelo, para o Maurício, para as pessoas com quem a gente estava conversando. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando aqui. A gente está falando de transparência, critério. Como você falou, para publicar pela 18ª vez o chamamento, talvez publique a 20ª, 25ª, porque é assim que a administração pública se aperfeiçoa. A gente escuta, a gente vê e conserta coisas que não estavam muito boas. Então, a gente faz isso, publica a 18ª edição aí desse chamamento, com os critérios, acho que vai fazer uma demonstração de que a FCJ está, de fato, preocupada com a transparência. E isso acho que vai ser muito bom para a própria FCJ. Então, eu queria só esclarecer isso e bola para frente. Perfeito. O Thiago Engels, sobre esse assunto, porque se tem a ver com esse assunto, tudo bem, se não tiver, a gente passa a palavra novamente a Andréa Sodré, para que ela tenha suas considerações finais, e acho que está mais ou menos decidido aqui em comum acordo que vai tentar colocar no papel esses critérios na medida do possível. Não é isso, Andréa? Deixa eu só fazer uma observaçãozinha. Não, você vai falar. Eu só queria ver se o Thiago Engels tem alguma coisa em relação a você que se aproveita, fala junto, entendeu? Thiago Engels, é sobre esse assunto, pode abrir seu microfone. Oi, Marcelo, bom dia. Sobre esse assunto, sim. Posso? Claro. Eu acho importante a gente qualificar um pouco a conversa, detalhando e pontuando algumas coisas importantes, né? Porque eu acho que a gente tem aí no Conselho, nessas reuniões que acontecem periodicamente, uma interface de participação social via Conselho, mas cada um de nós, enquanto indivíduos, a gente está em momentos e pontos diferentes de carreira, de compreensão do que é a gestão pública, e eu acho importante a gente pontuar nossas ideias ao máximo para que a gente chegue aqui a denominadores comuns, né? Eu acho que tem algumas falas que são muito equivocadas, que eu estou acompanhando aqui, que é o seguinte: eu acho que na reunião anterior e nessa reunião aqui já fica claro que, de fato, a FCJ possui critérios, certo? Critérios são aplicados à escolha do tipo de contrato que será realizado para a ocupação dos teatros. Agora, qualquer critério que seja aplicado a uma seleção pública, porque é uma seleção pública, uma licitação pública, por mais que o formato seja simplificado, qualquer critério que seja aplicado a essa seleção que não está escrito no edital, ele é juridicamente inválido. Não existe isso de tirar critério da cabeça, seja qual for o momento, antes ou depois do edital, com decreto ou sem decreto. Qualquer critério tem que estar escrito no edital. Isso aí é básico da administração pública. Acho importante pontuar. Então, qualquer critério que tenha sido aplicado à seleção desses projetos, dessas propostas de ocupação, que não estava escrito no edital, e não tem nenhum, né, pelo que sabemos, ele é juridicamente inválido. Então, não adianta a gente ficar aqui, né, tentando justificar casos pontuais que aconteceram. Achei importante a fala do Maurício, quando ele trouxe o exemplo pessoal, né, da negativa. Acho que é importante a gente conversar sobre isso. E agora a resposta, né, me preocupou um pouco, porque eu acho que quando a resposta do órgão público se baseia também num episódio pessoal e não no que a gente está questionando, que é de fato nos critérios mais amplos, ou seja, a gente está discutindo aqui política pública, a gente não está discutindo aqui casos pontuais. A resposta, quando ela se apoia num episódio, e aí traz um outro episódio, e aí fica uma discussão que parece discussão de bar, sabe? Acho que a Fundação não está, os representantes da Fundação não têm muito bem claro que o que a Fundação precisa fazer é política pública. Quando a fala também da prerrogativa do poder discricionário da Fundação aparece, acho que também há outro equívoco aí. Porque os órgãos públicos, sejam de administração direta ou indireta, né, gozam desse tipo de prerrogativa constitucional, até inclusive, né, e para quem está com dificuldade de acompanhar aí o poder discricionário, digamos assim, essa característica que os órgãos públicos têm de decidir o que fazer, o que não fazer,
Isso é o poder discricionário, beleza, isso existe, mas a FCJ não pode abusar desse poder discricionário para restringir o acesso aos equipamentos de cultura da cidade que são públicos, né? A gente tem um ordenamento jurídico aí que prevê uma série de princípios para a administração pública cumprir e uma série de poderes e deveres que ela tem. E o órgão público, ele precisa a todo momento estar avaliando o equilíbrio entre esses princípios e esses poderes, certo? Então, a FCJ ela não pode abusar do poder discricionário que tem para restringir o acesso aos equipamentos de cultura, porque o acesso à cultura é prerrogativa fundamental de um órgão público que atua nessa área, certo? Então, assim, o princípio da discricionariedade, que foi falado aqui, ele não pode ser abusado, porque abuso de poder também é crime, está previsto na legislação. E há abuso de poder quando esse poder ultrapassa princípios constitucionais que a gente está falando aqui, como transparência, como, né, acesso à cultura, que está previsto no Plano Municipal de Cultura. Então, quero pontuar que a FCJ tem sim a obrigação de ouvir a sociedade civil na elaboração dessa redação desse edital, porque isso é política pública, a gente não está discutindo aqui casos pontuais, certo? Porque vale lembrar que a FCJ é um órgão público que deve servir a sociedade, tá? E não a sociedade que deve servir a FCJ custeando despesas de manutenção de teatro. Se há problemas de financiamento na estrutura de custos e despesas da fundação, a gente precisa levar essa discussão para outro patamar, chamar a prefeitura, chamar o legislativo, pleitear novos recursos. Aí você já não pode se apoiar no discurso de que utiliza a arrecadação do aluguel do teatro para custear despesas de manutenção. Isso, para mim, é um absurdo, certo? E aí a gente precisa levar a discussão para outro ponto. Tá? Então, a gente precisa trabalhar com transparência na redação desses critérios do edital. Um próximo passo é, sim, rever esses valores, porque eles estão muito acima da média dos equipamentos culturais de todo o país para alocação, né? E a gente precisa dar um passo, resolver essa questão, e como a Aline falou, né, a gente vai elaborar o edital quantas vezes forem necessárias a fim de que ele fique aderente ao interesse público, que é o princípio constitucional, o princípio máximo da administração pública. A gente vai redigir 30, 40 vezes. E aí a gente supera essa questão e avança na discussão do orçamento público de cultura na cidade de Campos dos Goytacazes. Porque se o problema é manter a qualidade dos equipamentos funcionando, né, bem cuidados e tudo mais, o equipamento público, ele primeiro precisa estar disponibilizando programação cultural para a cidade. Né? E se a fundação tem problema de financiamento para custear a manutenção básica, não é dos administrados, não é da sociedade civil que ela tem que arrecadar esses recursos. Em que pese a fundação seja uma autarquia indireta, ela pode e deve receber recursos diretos do Tesouro Municipal para custear a sua manutenção, e não arrecadar esses recursos levantados por trabalhadores da cultura a duras penas da sociedade civil. A prefeitura tem que participar dessa discussão de orçamento. É isso que eu gostaria de pontuar. Perfeito. Olha, como a gente está chegando a quase uma hora de reunião iniciada, que a gente iniciou pontualmente às 11h15, e a Andréia, desde antes da reunião começar oficialmente, falou que estava até meio que no sacrifício, dá para ver visualmente que ela não está nas suas melhores condições físicas. Gustavo Landim Sofiati está inscrito, então, Andréia, está anotando aí, teve os apontamentos de Maurício, Aline, Tiago Engels, e agora Gustavo Landim Sofiati, que com certeza é sobre esse mesmo assunto, e depois você se pronuncie, e caso alguém tenha mais alguma dúvida, anota aí também nos papéis, para numa próxima reunião a gente questionar a Andréia. Gustavo Landim Sofiati. Bom dia a todos e todas. Marcelo, até lembrar, você falou aí 11h15, na verdade a reunião começou 10h15, né? Mas tudo bem. Só para registro aqui, porque fica gravado, né? Bem, a minha fala é bem curta, como eu tinha dito ali nos comentários, e já me senti bem contemplado com o esclarecimento feito pelo Tiago,
Mas é sempre bom lembrar, meu ponto aqui mais específico em relação ao Maurício, porque a última fala dele é muito esclarecedora, e a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse papel aqui quase que de educar no sentido de participar dessas atividades participativas, né, entre elas essa do Conselho, porque ele aqui ocupa o papel de um representante da sociedade civil em um segmento da cultura. Então, não há de se falar que é difícil de agradar, como disse a Andréa, é difícil agradar vocês, a gente não sabe como agradar. Em vários momentos em que conselheiros aqui, nas nossas reuniões, pareceram sinalizar que estavam falando em nome de questões pessoais, outros conselheiros criticaram esse tipo de postura que não apontava para interesses públicos, né? Então, como eu disse, a fala do Tiago já me contemplou bastante nesse sentido, é só um complemento que eu estou fazendo, porque ele aqui não está falando em nome dele como artista, como realizador, como produtor cultural, e aí, falando dessa forma e dizendo que ele recebeu um convite, né, e que ele também esclareceu muito bem, ele aqui está falando como, e todos nós devemos falar, sempre como representantes dos segmentos que possibilitaram as nossas eleições para esse conselho. É basicamente isso só. Maravilha, obrigado, Gustavo. Então, Andréia, exatamente às 11h11, acho que até 11h15, que dá 1 hora de reunião iniciada, já que foi marcada para as 11h, mas a gente começou às 11h15, cumprindo aquele nosso tempo protocolar. Tá. Por favor. Eu vou ser bem breve também, bem sucinta, mesmo porque vocês têm que continuar a reunião. Eu vou levar a pauta novamente, tá, para a Procuradoria, mais uma vez. Não prometo a vocês que vai ser célere, porque, como eu já disse, a Procuradoria tem várias outras pastas, vários outros assuntos, vários outros processos, enfim. Gostaria muito que vocês ratificassem o pedido para que o representante da Procuradoria estivesse aqui para poder esclarecer as outras dúvidas. Quando eu coloquei aqui, Aline, a situação em que eu falei sobre o teatro de bolso, hora nenhuma foi para poder apontar erro daquele ou de outra pessoa, muito pelo contrário, é justamente para demonstrar que, como o Tiago falou aí no final, é quase que impossível a gente agradar todo mundo, então, a gente tenta, só que a gente não consegue. Eu me comprometo mais uma vez a levar novamente essa pauta, e volto a dizer, há o poder discricionário da Fundação e da administração pública. E não sou eu, e nem é vocês que vão julgar se está tendo ou não abuso de poder. Se vocês acharem que está tendo abuso de poder, vocês têm as ferramentas jurídicas cabíveis para poder tentar apurar isso, e para uma pessoa que tenha a jurisdição de julgar, saber se está ou não tendo o abuso de poder, como foi indicado aí. Em relação aos valores, foi feita uma pesquisa em todo o território nacional, e a gente não está fora dos valores, como foi dito aqui. Eu peço a vocês para me retirar, porque, infelizmente, eu não estou muito bem, e gostaria de dizer a vocês que a gente tenta agradar todo mundo, mas a gente não consegue. Tá, tem até pessoas que estão pedindo palavra, como o Tiago Engels e o Gustavo Landim Sofiati, mas aí, gente, eu acho que chegamos a um ponto em que estão bem claras as posições, e vamos tentar liberar a Andréia agora, até porque eu tenho algumas considerações a fazer sobre o primeiro assunto da pauta, que é o reconvite à Procuradoria, que possui 2 cadeiras neste conselho e não veio mais uma vez, enviando até um ofício para mim, endereçado a mim enquanto presidente do Concultura. É um assunto que eu quero até deliberar com vocês algumas questões ainda na reunião de hoje, e acho que, até porque a Andréia é conselheira, né? Acho que é a suplente do Ronaldo, é isso, Andréia? Né? Isso. Então, ela é conselheira, ela está sempre convocada, nem é convidada, porque ela é membro nosso aqui, então ela vai estar aqui sempre presente. Vamos anotar as coisas, porque senão a gente acaba... Está bem claro, chegou numa bifurcação aí, que eu acho que seria mais
interessante que a gente pausasse agora e fomos para outra coisa. Tudo bem, companheiros? Eu até estou usando meio prerrogativo de presidente, porque eu estou sentindo que em uma hora de discussão, o assunto que já teve alguns avanços começa a ficar claro que em alguns pontos vai haver um não avanço e talvez até um retrocesso, então é melhor a gente realinhar para a gente poder nos organizarmos para uma luta melhor, tá bom? Eu agradeço a compreensão, Marcelo. Muito obrigada. Tá, então, André, você está sinta-se dispensado aí. O Tiago Engels, com a palavra, porque você... vamos lá, tenho 2 informes rápidos importantes para constar em ata. Não, mas calma, Tiago. Informes daqui a pouco, lá nos assuntos gerais. Calma aí, que a gente tem. Fica aí. Não, Marcelo, perdão, é só porque são informes relacionados a esse tema, mas aí... Não, anota aí e guarda para lá. Tá que bom, Aline. A Aline concordou aqui, porque chegou um ponto, né, gente, que deu para perceber que a coisa deu uma... ela tinha avançado um pouquinho, aí depois deu uma retrocedida. Então, não adianta, senão acaba a gente não chegando ao que a gente quer, ou pelo menos o mais próximo possível do que desejamos. Bom, desculpe eu até ter feito isso aí, liberado o André, porque eu percebi, é uma questão mesmo de sensação, eu percebi que começou a ver, nessa última fala, inclusive, quando ela retorna um assunto que, na verdade... para mim já estava até superado, mas ela acabou retornando, mas aí tudo bem. Mas pelo menos ela deixou claro aqui que vai colocar no papel os tais critérios que são usados lá na reunião, no papel, né? Bom, então vamos lá. O primeiro assunto que eu quero até para garantir o quórum presente para uma votação, que talvez tenha que ter uma votação aqui hoje, e aí para deliberar só com quórum mínimo presente, a respeito do reconvite da Procuradoria. Olha, nós reenviamos o convite e a Procuradoria, mais uma vez, agora em ofício, protocolado lá com a secretária do Concultura, a Cíntia Peçanha, deixando claro que não quer vir, que temos que mandar por escrito as nossas reivindicações. Eu estou cada vez mais convencido que não, e agora estou convencido também de que temos que publicizar que, pelo menos, eu sou, talvez aqui, um dos mais antigos conselheiros presentes. Antes de ser presidente, eu nunca vi, antes de ser presidente, hein, eu nunca vi uma instituição pública, agentes públicos, deixarem de atender um convite nosso. Eu estou falando dos estertores do governo da Rosinha Garotinho e também todo o governo do Rafael Diniz, a Cristina Lima, que hoje é conselheira da Sociedade Civil, era presidente da Fundação Cultural Jornalista Valdo Lima, então conselheiro do Poder Público na época, e nunca a gente deixou de convidar uma pessoa e ela não compareceu. E agora, no governo Vladimir Garotinho, também outros agentes vieram e a Procuradoria, pela segunda vez, se recusou. Queria passar a palavra para Cíntia Peçanha para poder dar nós mandamos com antecedência, foi uma coisa feita mesmo para poder não ter esse tipo de problema. Cíntia, por favor, a data e resume aí para eles, rapidinho, o que está no ofício enviado a nós pela Procuradoria. Então, eles nos mandaram uma resposta no dia 19 de setembro, e, na verdade, o teor do ofício foi de salientar que todas as nossas reivindicações fossem feitas por escrito. Então, eu vou ler o último parágrafo para vocês entenderem. Essa Procuradoria se coloca à disposição para, caso ainda entendam necessário, esclarecer possíveis dúvidas de cunho jurídico e se manifestar sobre os aspectos jurídicos relacionados aos editais de chamamento do Teatro de Bolso Procópio Ferreira e Teatro Municipal de Trianon, pelo que solicitamos, uma vez mais, nos sejam encaminhados por escrito as possíveis dúvidas para nossa manifestação na mesma forma.
E eu vou até enviar para os conselheiros por e-mail, tá, esse ofício, para que vocês tomem conhecimento e tenham isso também de posse de vocês. Interrompendo um pouquinho, minha querida, Sim. ela já enviou para mim esse e-mail. Eu que falei para não enviar para os conselheiros, porque eu não queria que algo pudesse ser pensado antes de agora. Por isso que eu queria que vocês tomassem conhecimento agora, ao vivo e a cores, para quem já saiu da era das transmissões em preto e branco, para poder propor o que eu vou propor agora. Então, eu não queria que vocês viessem para cá já com este assunto, já sabendo da ausência da Procuradoria, porque eu queria evitar algo que fosse contraproducente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas vocês são inteligentes e sabem o que eu quero dizer, para não haver uma prévia defesa. Porque o que eu quero propor agora a vocês, e dependo do voto, primeiro, uma nota de repúdio à Procuradoria. Uma nota de repúdio à Procuradoria, que pela segunda vez agora, com ofício enviado, protocolado, se recusou a vir insistindo. Com bastante antecedência, né, Marcelo? Com bastante, 19 de setembro, hoje é 1º de outubro, ou seja, do mês passado. Então, eu não queria que vocês soubessem disso para poder... Vocês estão entendendo, vocês são inteligentes, por isso... Então, estão sabendo agora. Então, a gente precisa, realmente, eu estou propondo uma nota de repúdio e publicizá-la na imprensa de Campos, para que a gente crie um fato a respeito deste inédito não comparecimento. E aí, como a Aline falou ali, a Procuradoria ela não tinha nem que ser convidada. Ela é convocada a cada reunião ordinária ou extraordinária, porque ela possui 2 cadeiras, titular e suplente, aqui no nosso Conselho. E se tornou mais ou menos uma espécie de Câmara. É claro que não dá para comparar, que a Câmara nunca apareceu. A Procuradoria costumava aparecer, até já apareceu, justiça seja feita também no governo Vladimir Garotinho, já apareceu algumas vezes. Agora, esse ofício que a Cíntia me enviou, com a segunda recusa ao nosso convite e a reafirmação de que gostaria de receber as nossas propostas, os nossos questionamentos por papel, estão se negando a conversar, a dialogar. Eu continuo cada vez mais decidido, só se vocês, em maioria, não concordarem, decidido a não enviar nada por papel. Vamos enviar, sim, uma nota de repúdio. Entenderam? Porque esse negócio não tem que vir. São agentes públicos. Eles têm que vir aqui conversar com a gente. Ou será que eles estão... O que não pode ser falado aqui ou ouvido aqui? Será que é algum sigilo de 100 anos? Não sei. Então, falado no ouvido e gravado, né? Falado no ouvido e gravado. Então, eu faço questão de... Primeiro, eu queria colocar em votação, já que a gente está com quórum, podemos preparar uma nota de repúdio? Se vocês concordarem, a gente permaneçam como estão, que eu vou achar que é sim. Caso alguém discorde... Marcelo, acho que era melhor fazer uma votação nominal, não é não? Você acha melhor? Tá, não tem problema, não há problema. Então, vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer uma votação nominal. Cíntia Peçanha, nossa secretária executiva, vamos lá? Vamos lá. Agora, só quem está presente. Só quem está presente. Mas todos votam ou é... Não, só titular. Só titulares ou suplente de quem na ausência não está presente. Cristiane Ferreira, suplente de coletivos culturais. Concordo com o Marcelo plenamente. Sim. Paulo César Prazeres Moura. Claro que sim, concordo também com o Marcelo. Maurício. Sim. Maria Cristina Torres Lima. Sim. Aline dos Santos Portilho. Eu concordo com a nota.
Marcelo Sampaio. Seguindo a mim mesmo, sim. Fabrício. Sim, concordo. Agora, Poder Executivo. Ronaldo. Não. Graziela. Não concordo. Eliana Carneiro. Sim. Temos 10 presentes, nas minhas contas, 8 sims e 2 nãos. É isso? Isso sim. Então, aprovada por maioria, não unanimidade, 2 votos contrários, mais 8 favoráveis. Vamos redigir uma nota de repúdio. Tá? Vamos, então, agora para o terceiro assunto, que eu acho que a gente vai ter que deixar para uma próxima pessoa, é ótimo, uma próxima reunião, porque não é uma reunião das mais presenciais hoje, né? Não presenças físicas, presenças aqui na reunião mesmo, mas, de qualquer maneira, nós temos 3 vacâncias aí para suprirmos em grupos de trabalho e também Funcultura. Mas, de qualquer maneira, a gente pergunta: alguém da sociedade civil quer participar do grupo de trabalho que acompanha o Plano Municipal de Cultura, a sua aplicação na prática, e também uma vaga no nosso Fundo Municipal de Cultura, o Funcultura? Algum quer participar? Tem 2 vagas, não, no fundo? A minha é do Humberto? Não, parece que o Maurício já era? Maurício já era do fundo. Já era, então são 2. Então são 2 lá e uma do Poder Público também no grupo de acompanhamento de trabalho, né? Isso. Então tá. Alguém tem? Acho que não. Alguém do Poder Público quer ocupar? Porque, na verdade, tinha que ser a auxiliadora que tinha que estar articulando isso como presidente da Fundação Cultural. Então, vamos fazer o seguinte, Cíntia, você agora envia um e-mail para a próxima reunião convocando todos os conselheiros titulares e suplentes, comunicando destas vacâncias, tanto do Poder Público como da sociedade civil, porque aí na próxima reunião isso volta como primeiro assunto da pauta. Então, só os conselheiros, Carla, só realmente os conselheiros. Mas aí agora, com essa vacância, a gente pode abrir para titulares e suplentes também estas vagas. Então, queria deixar... Vai ser o primeiro assunto da próxima pauta, porque até não tem tanta gente presente aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar em assuntos gerais, mas antes de assuntos gerais, eu gostaria de, aliás, falar o seguinte: Ronaldo Júnior acabou de entrar em contato comigo um pouco antes da reunião, me mandando uma foto que eu adorei ver, que é a foto dos 3 troféus Alberto Lamego já prontos. Então, queria que... Ronaldo, é possível você compartilhar aí na tela aquela foto que você me enviou dos nossos 3 troféus? Um para Carlos Freitas, um para Conceição Muniz e um em memória para Mercedes Batista. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para a Cíntia, e se a Cíntia puder compartilhar na tela, porque eu estou pelo celular, inclusive está tendo, eu acho que uma carreata aqui perto, está tendo uma barulhada doida, eu não sei nem se daqui a pouco eu vou conseguir ser ouvido ainda. Eu vou mandar para a Cíntia agora. Então, Cíntia, compartilha que eu gostaria de dividir este prazer com os nossos companheiros aqui. Bom, e também dizer que a Neuzinha da Hora está confirmado, né? Ronaldo e Cíntia, dia 18, terça-feira, a partir das 19 horas, no Teatro de Bolso Procópio Ferreira, a cerimônia de entrega do Prêmio Alberto Ribeiro Lamego para, este ano, 3 pessoas. 2 vivas, felizmente, e uma, lamentavelmente, já saudosa, a Mercedes Batista. Então, a entrada é franca, convido a todos vocês, levem pessoas também. Vamos lotar aquelas 132 poltronas do Teatro de Bolso. Agradecer aqui a Neuzinha da Hora, diretora, agora tem outro nome, mas quando eu falar diretora, que é responsável lá pelo Teatro de Bolso Procópio Ferreira, que assim que eu pedi a ela
imediatamente conseguiu arranjar uma data para a gente fazer esse evento lá, já que o Teatro Municipal Trianon, nós tínhamos reservado uma data que ficou vazia, mas como os troféus não tinham sido entregues ainda pelo Humberto Alvarenga, aí não é culpa nem da Fundação Cultural, justiça seja feita, foi o próprio criador e quem confecciona os troféus, que demorou, e aí agora eles já estão prontinhos, tem até foto deles aí. Aí quando a gente foi tentar uma nova data no Teatro Municipal Trianon, não conseguimos. Pedro Carneiro, também muito solícito e gentil, até ligou para mim e falou: olha, Marcelo, desculpa, tal, mas é porque vocês tinham agendado uma data, depois não a usaram. É claro que avisamos com antecedência, né, que não usaríamos, porque estavam sem os troféus em mãos. E aí... Fala, eu estou com um problema de compartilhar a tela aí. Cara, alguém sabe fazer isso? A Aline sabe fazer? Acabei de mandar para o grupo. Acabei de Aline, colocar no grupo. Alguém que saiba fazer isso, porque eu sou a pessoa nunca indicada, não sou a menos indicada, eu estou no computador. O Maurício, essas pessoas aí que conhecem isso aí, entram nas nossas casas. Peraí que eu vou baixar. Eu não sei fazer isso. Então... Eu faço aqui. Tá no WhatsApp aí para o pessoal ver. Mas eu gostaria de mostrar aqui na reunião que ela fica gravada. Muito obrigada, Ronaldo. Deu aí minha permissão. Eu tinha bloqueado desde aquela vez que hackearam. É isso. Tá. Não, tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo, porque senão o povo invade. Vamos ver aqui. Então... E ela vai. Tá. Inclusive, Marcelo, eu pretendo que logo em breve, obrigado aí. Olha aí, gente, ali à esquerda, hein? Vamos começar pela esquerda. À esquerda tem Carlos Freitas, ainda vivo. No meio, Conceição Muniz, ainda viva. E à direita, que não é, na verdade, coitada da Mercedes Batista, que na lista ficou à direita. Mas é a única que já morreu também, né? Então, a direita está morta aqui. A Mercedes Batista, a direita está morta. Então, vamos lá. Esses são os nossos troféus. Eu acho lindos, lindos, lindos. Sou apaixonado por eles. Considero a maior premiação cultural do município de Campos dos Goytacazes, que não é para amiguinho, que não é por interesse financeiro, é democrática demais essa premiação, porque todos nós somos votantes, conselheiros, é claro, né? Votantes para definir os nomes agraciados com essa honraria cultural que é o nosso Prêmio de Cultura Alberto Lamego, tá? Então aí, ó. Então já estão em mãos dia 18. Vamos começar a divulgar isso. Pessoal aí que tem as redes sociais do nosso conselho, suas próprias redes pessoais, e aí divulguem aí, entrada franca. A gente tem que prestigiar Carlos Freitas, Conceição Muniz e Mercedes Batista. Esse troféu vai para a mão da Graziela Escocar, porque já colocamos aqui numa reunião e foi aprovada a ideia do Fabrício Simões de como grande parte do acervo que sobrou da Mercedes Batista veio para Campos e ficará aos cuidados do Museu Histórico de Campos, que tem como responsável, a diretora, a coordenadora, essas coisas novas, responsável a Graziela Escocar. Ela vai lá receber e levar do Teatro de Bolso. Dá para ir a pé, hein, Graziela? Dá para ir a pé do Teatro de Bolso para o Museu Histórico de Campos, com esse lindo troféu Alberto Lamego para Mercedes Batista, para ficar lá na exposição permanente do acervo da Mercedes Batista. Isso aí. E posteriormente iremos abrir a exposição da Mercedes no museu com o troféu, tá? Que maravilha. Vamos, Ronaldo, fala. Não, só para informar aqui, para deixar claro também para os conselheiros e, obviamente, para você, que já nesta semana agora, eu já devo fazer contato com você para a gente firmar, já oficializar as questões de cerimonial, as questões também, até para fechar, você sugerir que os conselheiros já conversassem a convidar, mas eu pretendo até solicitar para a equipe de marketing da Fundação um card, né, um convite direitinho ali com uma arte, para a gente fazer esse convite devidamente, tá bom? Então, essa com semana certeza. Eu falei aqui, não institucionalmente, eu falei aqui para a gente poder fazer vamos dizer, um boca a boca. Um boca a boca. Sim, com certeza. Agora, se você para puder divulgar esse fazer momento. isso, a questão da propaganda institucional do evento,
eu gostaria de solicitar que viesse o nome dos 3 homenageados, viessem os nomes dos 3 homenageados. Perfeito, perfeito. Para poder valorizá-los. Tem os parentes, tem 2 vivos e tem também os admiradores de quem já morreu, que é, no caso, só a Mercedes Batista, né? Então, para poder valorizá-los também, né? Se eles aparecerem na divulgação, acho que Ficou seria... muito lindo o troféu. Com certeza. A gente vai fazer o possível aí, já para começar a articular isso. Já, naturalmente, só poderíamos fazer isso depois do troféu recebido, chegou na quarta-feira, e agora já com cultura informado e o teatro de bolso já reservado, a gente já vai fechar todos esses outros detalhes agora nesta próxima semana, tá bom? Maravilha, Ronaldo, muito obrigado. Como disse a Aline, dia 18 de outubro, terça-feira, 19 horas, Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Tá? Ressaltando que, assim como na outra data, que seria 13 de setembro, nós vamos fazer num dia e horário de reunião do Concultura. Né? Exatamente, porque é um dia já que, tradicionalmente, os nossos conselheiros têm meio que reservado pelo menos uma terça-feira por mês, né, para as nossas reuniões do Concultura. Pode tirar da tela, Ronaldo, que a gente vai encerrar esse assunto do Alberto Lamego. Então, maravilha. Ah, não foi nem Ronaldo, foi a Aline. Desculpa, Aline. Você que fez por ele. Obrigado, Aline. Então, vamos lá agora para o seguinte, assuntos gerais, mas antes eu só quero, antes de passar, já tem o Tiago inscrito, tá? Quem quiser falar em assuntos gerais, que pode ser não só assuntos trazidos para o Concultura, como pode ser algum informe de alguma atividade, né, que vocês queiram fazer. Mas eu tenho aqui anotado que eu preciso também fazer um registro aqui que conste em ata, que é sobre a inauguração do memorial em homenagem aos 230 anos da Santa Casa de Misericórdia de Campos, que aconteceu essa semana, né, lá no 2º andar da Santa Casa de Misericórdia de Campos. Foi muito bacana, um trabalho caprichado, bem feito. A pesquisa foi da nossa companheira de Concultura aqui, a Rafaela Machado, que é conselheira titular pelo Poder Público através do Arquivo Municipal Valdir Pinto de Carvalho, mas o pessoal lá da Santa Casa, a provedoria, recebeu alguns convidados, eu fui convidado enquanto presidente do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, me fiz presente lá, e foi muito bacana. Quem puder, dê uma olhada lá, tem aqueles primeiros instrumentos usados por dentistas, por médicos. Olha, não sei se eu iria, não, umas ferramentas que mais parecem umas armas. Olha, o negócio lá, as cadeiras, tudo daquela época centenária, você se deitava assim, a maca, era tudo de ferro pesado. Então, vale a pena lá, está um trabalho bacana de 230 anos, desde o Brasil Colônia, né? A Santa Casa de Misericórdia de Campos pegou esses 3 períodos da história brasileira, colonial, imperial e republicano. Então, vale a pena vocês darem um pulinho lá, foi muito bacana. Vai estar aberto a visitação, Marcelo? Porque parece que eu vi alguém perguntar sobre isso e... Vai. Agora, eu não tenho ainda como precisar dias e horários, mas vai já. A partir de segunda-feira agora, depois de amanhã, já vai estar aberta a visitação, sim. Tá? Agora, eu prometo me informar e passar para você, Gustavo, e você bota no grupo de Zap dos conselheiros, tá bom? Os horários e dias. Mas já afirmo que vai ter. Mas se você é o presidente e sua suplente é a Aline, então ela faz isso, para ficar uma coisa mais, né? Mais formal. Aí, Aline. Em termos de grupo de Zap do conselho, sim, entendeu? Acho que fica uma coisa mais. Que aí Tá bom, então eu passo aí. Bom, então vamos lá para isso. Eu já falei Santa Casa, Alberto Lamego, a questão da nota de repúdio, e vamos aguardar para ver se a gente vai reconvocar ou não. Vamos reconvocar, mas quando? Quando, né? Vamos ver um pouquinho a repercussão da nossa nota de repúdio, da publicização sobre ela. Sobre ela não, dela. Bom, está lá inscrito, antes do Maurício, o Tiago Engels.
Então, e registrar a presença, chegou há algum tempo a Yara Lima. Pegou o bonde andando, mas não tem problema, ele não está desgovernado, não. Dobra à esquerda, sempre à esquerda, Yara. Sempre à esquerda. Já entendi a mensagem subliminar do Abusa Vermelho. Que a gente consegue ficar na linha certa. Dobra à esquerda que a gente fica na linha certa. Pode deixar. Então, vamos lá para Thiago Engels, assuntos gerais. Eu queria só compartilhar com todos vocês que, voltando à questão lá, né, da publicização dos critérios para a ocupação do teatro, primeiro dizer que, óbvio, eu particularmente considero o Conselho uma instância muito importante de debate, né, e potente e relevante, mas entendo que há limites regimentais, né, por ser um conselho consultivo, e entendo também que a postura do órgão público... Não, também deliberativo, só desculpa, Thiago, mas também deliberativo, só não somos executores. Só não somos executores. O ponto é que eu tenho percebido que a postura da Fundação de Cultura com relação ao Conselho é uma postura de não ouvir, né, infelizmente. Eu acho que eles desconsideram a relevância e a importância desse espaço, né, simbólico, mas considerando tudo isso, pela fala da assessora Andréia, né, que orientou de antemão ali nas entrelinhas que a gente busque as medidas judiciais e cabíveis com relação a questionar o excesso ou não do poder discricionário da Fundação, eu quero compartilhar com vocês que eu, particularmente, já tomei essa iniciativa. Hoje já tramita uma denúncia do Ministério Público Estadual com relação a essa questão, especificamente com relação ao fato que eu vejo como gravíssimo, da Fundação e da Procuradoria não terem respondido os cerca de 15 pedidos de impugnação do edital, né? Isso é uma falha administrativa gravíssima, eles sequer terem respondido, terem mantido o edital no ar, nos mesmos moldes que a gente questionou. Então, o Ministério Público do Estado já está avaliando a questão e prometo compartilhar com vocês aí os próximos andamentos dessa verificação, né? A assessora Andréia disse que quem tem que julgar o juiz, né, natural da questão não somos nós nem eles, é um terceiro, então já adianto que o Ministério Público já está se debruçando sobre esse caso. Esse é um dos informes. Outro informe é que, pela segunda vez, a assessora Andréia insistiu que houve uma ampla pesquisa com relação aos preços de locação do teatro, então compartilho com vocês que também vou solicitar acesso a essa pesquisa por meio da Lei de Acesso à Informação, que é um outro instrumento com o qual nós, da sociedade civil, nós contamos, e tão logo eles respondam, acredito que não responderão, mas tão logo eles respondam, me comprometo em compartilhar com os senhores e senhoras também aqui esse documento de ampla pesquisa nacional de preços para a locação do teatro público. Perfeito, eu tenho mais gente inscrita. Gostaria de fazer só duas observações, Thiago, em relação ao que você falou. Um dos motivos, inclusive, para que eu encaminhasse da maneira como encaminhei a participação da Andréia hoje, foi exatamente isso. Porque, na minha concepção, quando uma pessoa fala que é para ir para uma instância judicial, é porque esgotou-se todas as possibilidades de diálogo. E o Concultura é um espaço basicamente de diálogo de política cultural. Então, eu não quero encerrar a discussão, porque não me interessa encerrar essa discussão, é bacana essa atitude aí, mas o Concultura tem que continuar aqui fazendo o seu papel e não encerrando discussão sobre qualquer assunto. Então, por isso que a gente vai retomar, com certeza, esse assunto aqui dentro das nossas reuniões. Agora, e acho até por uma questão também de justiça semântica, quando você falou, eu entendi a sua intenção, mas ouvir, ouve. Ouvir o poder público ouve. Eles até vêm à reunião, a gente tem total liberdade para falarmos o que quisermos, não só quando eu sou presidente, mas também com as presidências do poder público. Então, se não fica parecendo que não ouve a gente. Não, ouvir, ouve. Se não estão executando bem o que a gente está ouvindo, não estão valorizando, aí é uma outra discussão. Mas eles ouvem, está entendendo, Thiago? Senão pode parecer que a gente está dizendo que eles não ouvem o que nós falamos. Ouvem. Até bom que ouçam.
É até bom que ouçam. Eu estou entendendo, É até bom sim. que ouçam, porque senão a gente não pode criticar quando eles não nos atendem. Porque, para eles não nos atenderem, eles têm que ter primeiro nos ouvidos. Entendeu, Thiago? Mas não é uma crítica a você, não. É só isso. Não, eu concordo com você. Eu acho que assim, eu estou avaliando a postura da Fundação especificamente sobre a ótica desse assunto especificamente, da ocupação do teatro. Ignora. E aí, Talvez você possa botar o verbo ignorar. Eu entendo que quando a gente está numa instância de diálogo prevista dentro de uma política pública, não basta o poder público vir a reuniões e ouvir se aquela audição não se transfigurar em uma ação prática. Perfeito. Eu entendo que a Fundação tem sempre, digamos assim, evitado transformar as suas escutas em ações práticas quando se trata do Conselho. Não, tranquilo. Você entendeu também. Você entendeu a minha observação. Eles ouvem. É isso. Ouvem. Bom, então, deixa eu ver aqui lá na conversinha aqui, quem está inscrito aqui. Pessoal, para falar, tem que se inscrever aqui do lado. Tem o Maurício Areias. Vamos lá, Maurício. Oi, Marcelo. É um informe aqui, todo mundo aqui sabe que eu tomo conta lá do Instagram, né, do Concultura, e aí a gente recebeu por lá um convite de uma pessoa chamada, eu não a conheço pessoalmente, ela, pelo que eu entendi, ela é da região dos Lagos, ou alguma coisa próximo disso. O nome dela é Rosane Canuto, e ela está reunindo as pessoas que são ou representantes, né, de conselhos municipais de cultura para a realização do Fórum de Conselhos Municipais de Políticas Públicas do Rio de Janeiro. E aí tem um grupo de WhatsApp criado, já tem representantes de diversas cidades lá. Eu estou lá, né, porque como eu não tinha tido reunião ainda, eu entrei para ficar a par dos assuntos e estou trazendo aqui hoje para ver quem que, né, poderia, de repente, também entrar, ficar acompanhar lá o assunto, porque, pelo que eu estou entendendo, vai se haver segunda-feira, dia 3, uma reunião para falar sobre isso, porque eles querem fazer, inclusive, uma eleição da diretoria desse fórum, né, de conselhos. Então, tudo isso está sendo falado lá no grupo, e tem representantes praticamente do Rio de Janeiro já todo. Aí até cidades que ainda não têm conselhos, eles estão, né, vão fazer essa diretoria justamente para ajudar as cidades a criarem e tudo mais. Então, assim, eu tenho aqui comigo o link de acesso ao grupo, e aí quem se interessar e participar, acredito que não tenha limite de pessoas da mesma cidade para participar, eu posso passar, ou passo para você, ou para a Aline, e aí vocês veem qual a melhor forma de fazer. Estou trazendo como um informe mesmo, para todo mundo saber o que está... Porque esse convite chegou lá pelo inbox do Instagram. Entendi, Maurício. Yara Lima é até a nossa companheira aqui de Concultura, mas ela também é vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas do Rio de Janeiro, e existe também um fórum regional de cultura. Yara, você estava sabendo dessa movimentação aí? Qual é o distrito mesmo? Ou qual é o município mesmo, Maurício? Deixa eu olhar aqui, peraí. Você está sabendo, Yara? Eu recebi, sim, eu acho que eu recebi lá pelo Conselho, porque, assim, o Conselho do Estado do Rio de Janeiro, eu estou lá presidindo a mesa, né, do Conselho, porque o presidente saiu, eu era vice, passei a ser presidente, até agora dezembro. E nós fizemos mais agora, nesse momento lá, foi a reformulação do regimento interno. Então, a gente ficou abraçado nessa questão, e a questão também da LAB, que ficamos atuando lá em cima da LAB, e da questão da conta do Bradesco. Eu acho que, assim, a conta de e-mail lá do Conselho do Estado passa pela secretária executiva, não chega direto nas minhas mãos. Mas eu lembro de ter visto uma coisa sobre esse assunto, sim. Eu posso até dar uma olhada lá, porque muitos e-mails, né, que chegam pedindo ajuda sobre as demandas dos editais, e aí, às vezes, eu posso ter visto e não tá lembrando, mas eu posso ver direitinho e passar para vocês, se realmente acontece. Teve, sim, uma conferência da região Costa Verde, região Baixada Litorânea, que foi uma conferência que foi chamada todo mundo, e essa conferência eles estão querendo mudar para a região dos Lagos, que é uma região mais conhecida do que Baixada Litorânea,
mas ainda não depende só do Conselho do Estado, é uma instância maior e também do governo do Estado, né? É outras coisas que precisam. Foi esse convite que a gente recebeu lá também, mas acho que eu cheguei Maravilha. a passar, tá bom? Vamos lá, Maurício. Obrigado, Yara. É de Maricá, essa Rosane é de Maricá. Mas vou abrir aqui o grupo, ó, do fórum. Já tem 40 participantes nele. Vai ser qual dia? É a reunião que eles vão, acho que para dizer datas, fazer essas coisas, é dia 3 agora, segunda-feira. Que horas? Deixa eu abrir aqui. Eles até agora já fecharam o grupo para ninguém colocar nada, né, por causa desse período de eleição, e o grupo está só o administrador que está falando. Deixa eu rolar aqui. Ó, uma informação que já tem aqui, tem 28 cidades diferentes já. Sim. Convite aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, é isso? Sim. Aí ela está, pelo que eu entendi, ela está pesquisando, né, como ela chegou para... quem tem conselho, né? Ela está pesquisando e está chamando as pessoas para entrar. Inclusive, nosso conselho foi elogiado lá pela organização do Instagram. Não me fiz de rogado e agradeci. Claro. Maurício, você sabe dizer se Petrópolis está aí? Porque Petrópolis tem uma organização bastante forte, assim, pode ser Tem. Deixa eu olhar aqui. um índice, assim, para a gente ver quem... Ó, eu acho que a gente tem... Angra, Teresópolis, Itaboraí, Pádua, Macaé, Niterói, Volta Redonda, também é bem... Cabo Frio, Duque de Caxias, tem bastante coisa, Resende. É o pessoal que é bem articulado mesmo, assim, em outras áreas, não sei como é no Conselho Estadual, Yara sabe mais, mas nas outras frentes, né? É o pessoal bem mobilizado. Eu acho que a gente deve acompanhar mesmo, ver né? É uma mobilização. Vai ser uma movimentação boa. É. E vai ser que horas nesse dia 3? Eu tô caçando aqui, porque tem muita mensagem, peraí. Tem isso, né? Participar desses grupos. 1 milhão de mensagens. Mas é importante que a gente... Dia 3. Tá. É porque provavelmente às 18. A pessoa colocou lá em votação 10, 14 ou 18. Aí a maioria do pessoal colocou 18. 18 horas. 18 horas, né? 18 eu tenho uma horas. transmissão virtual ao vivo pelo meu Centro Cultural Marcelo Sampaio, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Eu acho que, se algum de vocês pudesse ir representando o nosso conselho, eu tenho até interesse em a gente, de repente, fazer uma caravana, dependendo do dia, da gente lá. O que você acha, Aline? Seria uma boa, né? Eu acho. Então, participem, algum de vocês aí. Você vai, Maurício? Vai poder estar presente nessa reunião? Então, é virtual, né? Então, acho que eu vou tentar, sim, conseguir. Mas também quero convidar o pessoal, quem quiser mais, entrar no grupo. Claro. Me ajudar aí a distribuir a informação. Aí é só convite, depois você coloca o convite lá no grupo, se você puder, que tem o Fórum Norte Fluminense, que Kátia é presidente. Aí eu posso ver com ela e os dois vice-presidentes poderem participar também. Não, mas esse fórum que ela está chamando é só para o conselho, é um fórum de conselhos municipais. Não pode entrar fora, então, né? É o pessoal do Conselho de São João da Barra, pode entrar, né? Isso. Porque o fórum acaba articulando os conselhos também um pouco, pode ser. Olha, eu acho que poder entrar no grupo pode, assim, né? Mas é para eles saberem que o assunto é sobre conselhos municipais. Uma reunião, uma macro reunião com conselhos municipais do estado do Rio de Janeiro. Então a gente pode compartilhar lá no Fórum Norte Fluminense, que aí vai pegar os conselhos das cidades do Norte Fluminense. Sim. Então, aí no caso eu vou passar para a Rosane isso, que eu não sei qual é, né? O que ela quer, às vezes ela, não sei se ela quer só pessoa de conselho, vou falar para ela então. E aí, se alguém daqui quiser entrar, porque aqui nós todos somos de conselho, né? Quiser entrar para esse grupo para ficar sabendo das informações lá, aí me manda mensagem, ou então eu vou colocar lá no grupo, que aí quem quiser entrar, entra. Aí a gente entra. Olha, eu vou acompanhar, mas desse jeito, de vez em quando eu dou uma sumidinha, mas eu volto.
E aí eu vou tentar participar da segunda também. Eu te mando mensagem na segunda, a gente confirma. Tá bom. Tá, de qualquer maneira, manda para mim, que é 18 horas, eu tenho um compromisso às 19, mas aí, de repente, na pré... eu, pelo menos, apareço um pouquinho, até às 15 para as 7, de repente. Show. Manda para mim por e-mail. Então, acesso lá no grupo, aí eu vou pedir assim, para o pessoal não passar para outras pessoas que não são de conselho, porque, né, nós não somos dono de lá, mas... Claro, não. A gente aqui pode. Tá, perfeito. Tá show? Só para conselheiros, tá. Beleza, era isso. Maravilha. Fabrício disse que quer acompanhar também. Bom, Fabrício Simões. Alguém mais quer divulgar algum assunto em assuntos gerais? Faltam 5 minutos para meio-dia, então acho que a gente vai... Eu vou passar, então, só um informe assim, geral, que já Claro. que vai ser em novembro, aí não sei se vai ter outra reunião. O Grupo Faz de Conta, o qual faço parte, junto com minhas colegas, Neide, Leila e Lala, como é que se diz, meu Deus? Eu estou até perdida nas palavras. Foi agraciado com o prêmio Eloneida Sturte pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A data vai ser marcada agora no início de novembro, né? Então, daqui a um mês, aí vamos nos organizar, aí gostaria da torcida de vocês. Eu já Maravilha. Grupos, Ronaldo né? Júnior também. Ronaldo Júnior, nosso companheiro também. Né? É muita gente, não é só eu, não. São as 25 pessoas, se eu não me engano, do estado do Rio de Janeiro. E vai ser uma festa, assim, para a cultura, né? Eu acho interessante. E a gente está nessa torcida aí, tá bom? Obrigado. Maravilha. Então, mas claro que vai ter reunião, vai ser em novembro. A nossa próxima, vão ter 2 ainda em outubro, porque essa, dia 1º de outubro, é a última de setembro, como eu falei na última reunião. A próxima vai ser terça-feira, dia 11. Ah, tá. A próxima reunião nossa vai ser terça-feira, dia 11 de outubro, 19 horas, ainda no formato virtual, até para a gente poder ultimar os preparativos para o nosso grande evento, que é uma semana depois, dia 18, a entrega do Alberto Ribeiro Lamego, lá no Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Então, a próxima reunião nossa, terça-feira, dia 11 de outubro, a partir das 19 horas, vocês serão convidados por e-mail com o link de acesso à nossa reunião. Também dizer que a próxima reunião vai ter como primeira pauta, a segunda pauta seria a eleição, né? A primeira pauta seria qual mesmo que eu já tinha falado aqui hoje? Sobre as vacâncias. Então, a primeira pauta é sobre as vacâncias dos cargos de conselheiros em grupos de trabalho e Funcultura, que é o Fundo Municipal de Cultura. Vamos ver a repercussão da nossa nota de repúdio, que vai ser emitida e ainda distribuída. Alguém mais tem algum assunto para sugerir? E vamos voltar ao assunto que a Andréia falou sobre a questão dos editais de uso, tanto do Teatro Procópio Ferreira, como também do Teatro Municipal Trianon. Então, vamos botar eleição como primeiro, esse outro assunto aí, esclarecimentos dos editais. Só inverte isso, passou... esse era o segundo. Procuradoria, não vamos falar nada, porque a gente decidiu hoje, por maioria de votos, emitir uma nota de repúdio. Então, vamos aguardar para ver como que nós vamos agir, de acordo com a repercussão. Vamos ver também o que a Procuradoria vai fazer em relação à nossa nota de repúdio, como que eles responderão à nossa nota de repúdio. Vamos ver como é que o tabuleiro vai se movimentar para a gente poder voltar a este assunto especificamente, né? Mas Carla Ribeiro, nossa convidada, que está vindo a muitas reuniões, quem sabe é uma futura conselheira, porque muita gente está querendo deixar de ser conselheiro, porque é muito bom, mas também cansativo. Me lembra Tom Jobim, nosso maestro maior, como diria o Chico Buarque, o maestro soberano, quando ele falava que morar nos Estados Unidos é bom, mas é uma merda. E morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Então, é mais ou menos o que é ser conselheiro. Então, Carla Ribeiro, com a palavra.
Bom dia, gente. Obrigada, Marcelo. Queria até pedir desculpa que eu não tenho conseguido vir tanto quanto eu queria. Não venho só pedir coisa, não é a minha intenção. Tenho extrema necessidade de vir para acompanhar os assuntos. Eu queria propor, se couber a mim, uma pauta para a gente retornar ao assunto que já eu trouxe uma outra vez, que foi a questão da quadra, que não tive nenhum retorno, queria talvez retornar. Eu tinha até outra pauta também, mas eu não sei se cabe agora, que é sobre o Parque Alberto Sampaio. E aí eu não sei, assim, se vocês quiserem deixar uma pauta e depois outra pauta para outro dia. Está sem microfone, Eu Marcelo. falando com o microfone fechado. Não, eu acho que... Tudo bem, vamos colocar na pauta a primeira, mas já que você quer trazer uma outra pauta, pode, vamos lá, são meio-dia, vamos estender por mais 15 minutos a reunião, tá bom, gente? E aí, para a Carla poder colocar essa pauta dela, eu acho que quando a sociedade civil vem ao Conselho, ela tem que ser ouvida com a maior atenção e o maior carinho. Então, vamos lá, Carla. A pauta que eu queria sugerir, na verdade, sobre o Parque Alberto Sampaio, eu fiz até uma provocação da última vez que eu vim, que eu acho que não foi a última reunião, em relação até o samba na praça, né, de ser feito no Parque Alberto Sampaio. Eu até entrei em contato com o Bida, né, que é o nome dele, que organiza, sobre a possibilidade de fazer no Parque Alberto Sampaio, e retomar a questão da luta que a gente teve aqui, né, eu também participei como sociedade civil, para que a praça não se tornasse a Praça da Bíblia, mas infelizmente o parque ele não está sendo utilizado. E eu entendo, como arquiteto, urbanista, pesquisadora dessa área, que o parque ele não é utilizado e as pessoas não querem utilizar esse espaço por questões de intervenções públicas nesse espaço construído, que vão contra a utilização mesmo. E eu acho que a gente precisa, antes da gente ter algum problema, em relação à saída do camelô, né, do camelódromo desse espaço, eu acho que é dever da cultura também, em acordo, né, em conversa com outras secretarias do município, não só com a FCJOL, de saber o que vai ser feito desse espaço quando sair o camelódromo. O que eles vão fazer? O que vai... A gente já perdeu um pedaço desse parque, né, para um estacionamento, a gente já perdeu um espaço por conta da ponte, apesar de eu defender a ponte hoje, né, a utilização dela, porque ela tá construída, ela tem uma vida ali, então a gente tem que manter essa vida cultural, mas foi uma obra que foi feita de uma forma inadequada, enfim, que tomou um espaço do parque, e o camelô, por último, que acabou de fechar toda a visibilidade do parque. E uma das questões até que eu tive em particular com o Bida é que ele fala que a própria população ela não quer utilizar esse espaço por conta de acessibilidade, por conta de estrutura. E aí eu queria levantar, que eu acho que é uma pauta importante para a cultura também, da gente acompanhar esse processo, o que vai ser feito, porque não adianta a gente ficar preocupado só em alteração de nome de anfiteatro, se esse anfiteatro não está sendo utilizado, e se as pessoas não querem utilizar esse espaço, porque realmente é difícil o acesso, é perigoso, as pessoas se sentem inseguras dentro desse espaço. O que vai ser feito, o que vai ser levantado, se eles conseguirem retirar essas pessoas dali, porque eu acho que também vai haver uma certa dificuldade dessa realocação para aquela obra que, enfim, nem vou comentar do que eu acho daquela obra, mas eu acho que vai haver uma dificuldade de realocação desses permissionários, mas a gente já precisa ficar a par do que vai ser feito para daqui a um tempo a gente se surpreender com o que o governo vai fazer sem a consulta da sociedade civil.
E aí é preocupante para a cultura, porque a cultura ela precisa ocupar esse espaço, né? Temos ali um anfiteatro que não é utilizado, foram coisas extremamente levantadas aqui na época, e aí a gente sempre tem a resposta do poder público de que não mudamos a praça, né, o anfiteatro e a praça para a Praça da Bíblia, mas vocês também não estão utilizando. Mas não estamos utilizando por quê? Quais são os motivos, né? E a gente sabe quais são os motivos, a gente tem um levantamento disso, tanto por parte da população, pesquisadores e afins, mas a gente precisa acompanhar isso de perto. Acho que, assim, queria colocar essa pauta aí. Não sei se fica para a próxima ou a outra, enfim. Porque eu acho que é importante a gente ter esse acompanhamento do que eles pretendem fazer nessa área para que a gente possa ocupar esse espaço público. Perfeito. Carla, eu sugiro que fique para a próxima, para a gente ter mais pessoas, inclusive do poder público, presentes na reunião, até porque eles vão ter que fazer seus posicionamentos. Agora, é uma luta que eu acho extremamente válida, porém, a gente tem que lembrar que o Parque Alberto Sampaio não fica sob a responsabilidade da Fundação Cultural Jornalismo Valdo Lima, e sim da antiga Fundação de Parques e Jardins, hoje Codenca. Então, mas não há problema nenhum, a gente pode convidar membros da Codenca, mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente já podia, como é uma pauta trazida pela sociedade civil não conselheira, que é o seu caso aqui hoje, muito bem-vinda sempre, apesar de não ser conselheira, não há problema algum, passa para ser a primeira, tá, Cíntia? Passa a ser a primeira essa daí, alguma movimentação do nosso Concultura em relação à real utilização para poder realmente dar vida ao Parque Alberto Sampaio. Mas, e, na verdade... Só para complementar o que você falou, entendo perfeitamente, até porque o problema da ponte, da quadra, é o mesmo. A gente precisa de outras secretarias, outros órgãos que precisam estar em conjunto com a cultura, mas é isso, eu acho que a gente fica aqui também uma reflexão de que a gente não consegue fazer nada sozinho dentro da administração pública, não dá só para a FCJ abraçar todas as problemáticas da cultura, principalmente quando a gente fala de urbano e de cidade. Eu acho que falta, e eu estou sentindo isso há muito tempo, desde que eu comecei essa mediação e lutando junto, né, tentando esse diálogo com o poder público, de que não tem conversa com as outras secretarias, né? Falta esse diálogo, né? Falta essa conversa, e aí se a gente não tem um diálogo da FCJ, com o Codenca, com os outros órgãos, a gente realmente não vai conseguir, não vai para frente, as coisas vão continuar do jeito que estão. Perfeito, e até porque lá debaixo da ponte, até tem, se a gente está tentando articular, tentando chegar a um denominador comum, no Alberto Sampaio, aí a gente tem até um espaço maior ainda, porque lá existe um anfiteatro que aí sim seria altamente administrável pela Fundação Cultural Jornalismo Valdo Lima. Se a gente quer ajudar lá embaixo da ponte, quanto mais no Parque Alberto Sampaio, que já tem até um equipamento cultural. Seria mais um equipamento cultural da Fundação, o Anfiteatro Capi, no Parque Alberto Sampaio. Exato. Então, lá é um equipamento, que, aliás, nem está na lista. Ronaldo, olha só o que me veio à cabeça agora. Ronaldo, não está nem na lista quando as pessoas elencam os equipamentos da Fundação Cultural, não está nem na lista o Anfiteatro Capi no Parque Alberto Sampaio. Olha que coisa que pode até entrar para aumentar a riqueza dos equipamentos culturais da Fundação. Com certeza, isso vai ao encontro claramente dos anseios do Concultura desde o mandato do ano passado, né? Do ano passado, do Rafael Diniz também. Não, tanto do Rafael Diniz quanto do ano passado em si, que eu disse, também foi manifestado isso nesse sentido. Né? No sentido de ser um equipamento cultural, sim, e isso naturalmente a gente pode levar e debater e colocar isso como uma pauta, assim, até para perceber, como a Carla disse, essa questão do diálogo entre secretarias, do diálogo entre ali órgãos do próprio poder público, né? Porque, como ela mesma percebeu,
a gente encontrou essa dificuldade anteriormente e foi passado para a presidência, para a vice-presidência da fundação. Elas duas e, já falaram isso infelizmente, aqui, acaba que a inclusive. gente fica estagnado por uma série aqui. de motivos. Elas já falaram até aqui isso claramente, tanto a Exato, auxiliadora exato. como a Fernanda. Agora, legal é isso, que aí pode botar, porque até então eu nunca vi ninguém elencando lá nos equipamentos o anfiteatro. Olha só, vai ganhar um equipamento que já está pronto. Não é? Bom, alguém mais tem alguma coisa para falar em assuntos gerais? São 12 horas, 12h09. Estamos encerrando mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes. Próxima reunião, terça-feira, dia 11 de outubro, às 19 horas, também no formato virtual. Desejo um bom fim de sábado, um excelente domingo. Eu fiquei, desde segunda-feira, acometido por um certo mal-estar, uma gripe. Essa mudança de tempo afetou também minhas cordas vocais, mas eu acredito que amanhã eu vou dar fim a isso com 13 tosses. Eu vou tossir 13 vezes amanhã para tentar me livrar de uma vez por todas dos males que me acometem. Então, amanhã eu vou tossir 13 vezes amanhã, 13 vezes, para poder me livrar desses males, tá bom? Obrigado a todos. Claro que eu estou tratando com gente inteligente, sei que vocês entendem absolutamente tudo. Para encerrar, E que essa tosse seja contagiante, Marcelo. 2 minutos, ó, 12h13. Eu acho seja contagiante, né? É, exatamente, mas para sair fora mesmo. Na Quando minha- der a terceira tossida, fora. A terceira tossida, fora. Na minha telinha aqui tá parecendo que temos 13 pessoas hoje. Aí, tá vendo? Jogar Um no sinal. Olha aí, 13 pessoas. Exatamente, Sim. são 13 pessoas. Vamos Tá bom. esperar 12h13. Até abrir. É um bom presságio, Aline. Aline, é bom- um bom presságio isso. É isso, também acho. Maravilha. O universo está colaborando, está junto conosco. A energia está. Ó, Bom. eu vou parar de gravar 12h13. Tá? Então, vamos ficar aqui conversando mais 2 minutos para a gente conversar Também até acho. meio-dia e 13. Hoje vocês, mas vou ficar com a câmera aberta. Bom, Então, olha, parabenizar a participação dos nossos colegas que não são conselheiros. Nossa reunião ganhou muito hoje com Carla e Tiago. Verdade. Os conselheiros a gente já sabe, a gente já é de casa, mas Carla e Tiago trouxeram contribuições muito importantes. Muito importante a gente ter a sociedade participando do conselho. Mas é isso, né? Tem que sim, sempre participar mesmo. Fabrício Simões fez um sinal de oração. Sim, excelente participação deles, é verdade. Não, eu só entendo isso. Agora, aí eu sempre causo irritação em algumas pessoas, mas isso só acaba florescendo quando a sociedade civil preside o conselho. É uma outra condução, é uma outra atmosfera, a verdade é essa. E eu estou falando aqui com uma pessoa que já presidiu pelo poder público, que é uma grande amiga minha, a Cristina Lima. Nem ela, nem ninguém do poder público vai ter a sensibilidade que nós, 12h13, da sociedade civil, 12h13.